Resistência à insulina e uso contínuo de GH. Existe alguma analogia? Sim, existe uma analogia muito próxima, né? O GH ele leva a resistência periférica de insulina, né, Renato? Então, o GH ele acaba fazendo um mecanismo autolimitante em relação à capacidade anabólica dele. Tanto que, popularmente, o GH é um anabólico ruim. A verdade é essa. Ele não é anabólico praticamente. O que o GH faz é melhorar a síntese de colágeno tipo 1 e tipo 2. Então, teoricamente, o seu músculo fica mais resistente. Né? Agora, anabólico, não. Ele tem uma outra mediação, né? Porque como ele estimula deiodinase tipo 1 e tipo 2, ele aumenta a transformação de T4 em T3. Então, você tem um efeito ligeiramente hipertireoide. Então, ele causa um hipertireoidismo leve. E também você tem um efeito de inibição de uma enzima que chama 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, tá? Que é a enzima que transforma a cortisona inativa em cortisol ativo. Então, quando você inibe essa enzima, você diminui a quantidade de cortisol. Então, ele funciona como se fosse um modulador de cortisol. Então, eu vou numa outra pergunta. Boa. E por que o GH é a cereja do bolo na preparação de um atleta de fisiculturismo? Porque ele é caro e ninguém tem dinheiro para comprar e fica imaginando efeito maluco para ele. Discordo, músico. Então, O Júlio também vai mim. discordar. Fala pra A mim. gente já fez muitas preparações com o atleta. É diferente, Gil. É diferente. Às vezes a gente coloca 15 dias. O cara tá no mesmo protocolo. A gente coloca 15 dias de GH. A gente fez isso com o atleta. Colocamos 15 dias do GH, a pele do cara melhorou, cara. Então, vou te explicar por que acontece isso. Tem que haver uma ação, uma ação bioquímica ali. Eu queria uma lousa para te contar isso. Mas sabe essas duas coisas que eu acabei de te falar agora? Do hipertireoidismo e da inibição do corticoide? Pois bem, o que você tem estimulado pela restrição alimentar? Você tem um hipotireoidismo. Toda vez que você restringe caloria, você diminui a produção de TSH, beta e TRH no núcleo paraventricular. Isso faz com que você produza menos hormônio tireoide. E isso também faz com que você estimule deiodinase tipo 3, que preferencialmente inativa o T3. E também transforma o T4, em vez dele virar T3 livre, ele vira T3 para reverso. proteger o metabolismo, deixa ele mais lento. Exatamente. Quando você tira a caloria também, qual é o mecanismo de defesa do seu organismo? Sua suprarrenal ela aumenta o tônus dela e aí você aumenta a produção de cortisol. Então você fica hipercortisolinêmico. Detalhe da frase que você falou, melhora a pele, né? Pô, a pele dele melhorou. E não é Segura só isso daí. questão da qualidade da pele, no que eu digo de definição. Qualidade da pele que a gente fala, até o vício da pele, né, Júlio? Então Sim. segura essa ideia aí. Segura Tá. exatamente como tá. A pele, basicamente, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, tá bom? Então, toda vez que você tem um hipercortisolismo, você detona colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2. A sua pele piora. Então, quando você entra com uma substância que bloqueia lá a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que vai bloquear a transformação de cortisona em cortisol, você baixa a função cortisolinêmica do cara. Então, pele e músculo melhoram. As duas coisas. Mas você está falando, e agora sim, muito especificamente, de um atleta de competição na fase de pré-contest que está em restrição alimentar e treino intenso. Não, e o cara que o detalhe muda. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Julião? Eu ia falar sobre o uso da aminoglutatimida nesse caso. Ah, tá bom. Então, terminando só do GH. Então, nesse caso específico, Renato, aí você pode ter uma melhora por conta desse efeito colateral do GH. Tá. Por mais que ele aumente a resistência periférica à insulina, tá? Por quê? Porque a ação periférica dele é uma, a ação central é outra, a ação na célula em relação pancreática é outra. Então, você tem esse ajuste. Então, quando o atleta diz, nossa, eu tô tomando GH e eu tô tendo sensação de hipoglicemia, na verdade, isso é real. Isso é real. Isso não é psicológico. Isso pode ser irreversível? Pode ser irreversível se você usar continuamente durante muito tempo, porque essa ação que eu te falei de melhora, ela é tempo dependente. Depois de um tempo, isso daí para de acontecer, tá? E isso varia de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que essa ação ela dura 1 mês, 2 meses, tem pessoas que isso daí dura 15 dias. Né? Depende de uma série de situações diferentes que fazem com que você tenha esse resultado. Mas o que é o mais importante daí? O mais importante daí é que muita gente faz cagada na vida comum porque fica observando o atleta e se acha na mesma situação. Certo. Ah, estou usando GH para secar.
falou o gordinho. O que vai acontecer? Vai piorar a resistência periférica à insulina, ele vai começar a ter vontade de comer doce. O gordinho, por conta da gordura, ele já tem uma quantidade de T3 livre aumentado, ele já tem essa tendênciazinha, né, de leve hipertiroidismo, né? Não chega a ser um hipertiroidismo subclínico, mas ele tem a velocidade metabólica rápida. Só que velocidade metabólica rápida, quando você está fazendo cagada alimentar, você engorda mais rápido, não é que você emagrece. O pessoal usa uma questão de similaridade, né, em relação a não, se eu tenho metabolismo rápido eu emagreço, se eu tenho metabolismo lento eu engordo. Não tem nada a ver isso. Se você tem um metabolismo rápido e você come mal, você engorda. Se você tem um metabolismo bom e você acelera ele, né, com qualquer situação, o que acontece? Você tende a ficar onde você está, ou talvez melhora um pouquinho. É isso que a gente vê em situações como, por exemplo, dieta de ciclo de carboidrato, né? Quando você tem essas variações ajustadas. Do aminoglutetimide, a única coisa que é complicada do aminoglutetimide, Julião, é que ele é um inibidor de esteroidogênese. Então, você tem produção de esteroide... Não só do cortisol. Exatamente. Então, o que ele vai inibir? Ele vai inibir a função de tudo que é esteroide suprarrenal. Então, todo o córtex da suprarrenal ele vai ficar comprometido. A camada glomerulosa na produção de aldosterona. A camada fasciculada na produção de cortisol. E a camada reticular na produção de androstenedione, DHEA, testosterona. Né? Então, tudo isso falha. E qual é o grande problema? Ele é extremamente lesivo para o fígado. Para você fazer uma lesão hepática e ter um problema grave, é muito fácil mesmo. Eu vou te contar um pouco de uma experiência que eu tive foi o Dennis James na época, na minha primeira preparação em 2012, onde eu acredito que eu consegui o melhor condicionamento da minha vida. E durante toda a preparação, eu vim fazendo ciclo de carboidratos com uso de testosterona, assim como todos os atletas, incluindo o GH. No final da preparação, no último dia, faltando aproximadamente 16 horas, era sexta-feira à noite, ele me deu meio comprimido de aminoglutamida. E ele não sabia se ele dava meio ou um quarto, então ele ficou pensando ali uma meia hora para saber se ele cortava ainda na metade. No final das contas, ele acabou dando esse meio comprimido. Eu não compreendia. E aí eu fui entender depois, porque eu fui estudar né? o porquê daquela quantidade, se ele errasse por tão pouco, o que aconteceria. Exatamente. Cara, no dia seguinte, meu físico estava transformado. Eu estava seco, bem seco, mas no dia seguinte, eu consegui um estrado de dry, Renato, que eu nunca tinha conseguido. Mas qual era o risco que ele estava sofrendo? Qual que era o risco? De me transformar numa pessoa mais magra possível. Porque o aminoglutamina, se eu não me engano, é o Orimetém, não é? Exato. Você lembra que entre 98 e 2004... Era só o que tinha. Era febre. Era só o que tinha. E assim, o Orimetém era uma joia. Parecia o Increlex de hoje. O cara trazia a cartela, era uma fortuna. Muito caro. Muito caro, mas ele queria que você tomasse todo dia. Todo dia, exatamente. Um comprimido todo dia. Eu lembro disso. A gente aprendeu isso antigamente. Comprei Orimetém. A gente controlava a ginecomastia usando Orimetém. Orimetém, não, e o que eles falavam? Esse cara é o cara, eles falavam assim, aumenta a absorção de todas as drogas e reduz o seu percentual de gordura absurdamente. Isso. Não, o que ele faz, na verdade, ele inibe o esteroidogênese suprarrenal. Só que a gente não chamava ele pelo ativo, a gente chamava por Orimetém. Na verdade, ele tirou qualquer chance de aromatização ali, baixou minha cortisona, aquilo tirou qualquer chance de retenção, só que também não tinha mais nenhum hormônio, ele abaixou todos os meus hormônios. Não é só que ele baixou a cortisona, ele baixou a aldosterona e cortisona. Então ele baixa a retenção de sódio, ele baixa a retenção de líquido, portanto, né? Então, existe a onda agora é o letrozol, né? Letrozol, você tem que usar um comprimido de letrozol quinta, sexta e sábado. Sim. Meu amigo, você tomar um comprimido de letrozol quinta, sexta e sábado é garantia de um mês sem transar. Um mês sem transar.